Jesus estava dizendo, para mostrar com que morte eles deveriam de morrer para glorificar o nome do Senhor. Jesus está deixando claro que os discípulos têm que morrer para a igreja viver. A prova crucial é o capítulo 16 de Mateus. Conseguindo ficar a sós com os discípulos, do verso 13, Jesus faz a famosa pergunta: o que dizem os homens ser o filho do homem? Os discípulos, atonitamente, diz para eles: um dizem ser João Batista, outros Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus pergunta: e vós, o que dizes que eu sou? Pedro, tomando a fala, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde: disseste bem, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, plural, inferno, singular, não prevalecerão contra ela. John Fox, no livro Os Mártires da Igreja, ele decifra essa pluralidade, esse singular. Ele diz que Jesus diz: e as portas, plural, inferno, singular. O que John Fox diz é que tem mais de uma porta: a porta espiritual do inferno e a porta do inferno espiritual que se abre no mundo físico. Mas Jesus diz para Pedro: sobre esta pedra edificarei. O que Jesus está dizendo é: para a igreja sustentar a perseguição, ela terá que ser rochosa. Se não for rochosa, ela não vai suportar. E que porta de inferno é essa? A porta de inferno, segundo John Fox, é conhecida como o Império Romano, que durante 300 anos mataria em 30 anos. E olha que foram 10 imperadores perseguidores. Só de Nero até Domiciano, em 30 anos, foram 3.200.000 cristãos brutalmente mortos à porta dos infernos. É onde começa? No ano 36 depois de Cristo, quando os Herodes Agripa prende Tiago, irmão de João, e leva para ser morto ao fim da espada. Clemente de Alexandria, historiador do primeiro século, diz que ele é levado para a corte brutalmente decapitado. 18 anos depois da morte de Tiago, no ano 54, um demônio conhecido como Nero impera no domínio romano. Nero era tão brutal e cruel que os grandes judeus não tinham coragem de citar o nome de Nero entre as avenidas de Roma e de Jerusalém. Para não se referir ao nome Nero, eles chamavam Nero pela guimatra judaica de 3 numerações hebraicas: 666, 666, a grande besta ou o anticristo. Mas também porque ele era o anticristo, segundo os judeus, porque para ele assumir o império de Roma no ano 54, a mãe dele, a imperatriz Agripina, matou o próprio marido envenenado, o imperador Cláudio. Após matar o imperador Cláudio, ela pega Nero com 16 anos de idade e bota no trono do imperador Cláudio Otávio, que era o imperador de Roma, e diz: agora você, nem que seja força, é o novo imperador. Mas só que Cláudio Otávio tinha um filho britânico. Ela, juntamente com Nero, com 16 anos de idade, envenena o filho britânico e mata o garoto envenenado. Aí o próprio Nero se casa com Cláudia Otávia, a filha do falecido envenenado pela mãe de Nero. Ele, enjoando da esposa, ele pede o divórcio. Mas como o governo de Roma não aceitou o divórcio dele com Cláudia Otávia, ele manda matar a esposa e finge ser um acidente. Mata a primeira esposa. Ele casa de novo. A segunda esposa é Popéia Sabina, a mulher que ele mais amava. Ele, vendo que Popéia Sabina engravidou, ele dá ajoelhadas na barriga de Popéia Sabina até matar a criança junto com a mãe. Mata a segunda esposa. Casa-se de novo com Messalina. Ele, com o demônio na cabeça, achou que a própria esposa estava tramando contra ele. Ele, com ela dormindo, ele corta o pescoço dela e mata a Messalina. Pela 4ª vez ele se casa. Ele se casa, mas não é com uma mulher, com um garoto. Ele, passando na carruagem nas ruas de Roma, ele avista um jovem romano conhecido como Esporo. Ele olha para Esporo e diz:
Jéssica, a mulher que eu mais amei por essa vida, manda levar no seu império, castra o garoto cortando seu órgão, bota a roupa da imperatriz que ele matou e faz do garoto um escravo sexual e se casa com os moros. Roma ficou tão enojado que Nero manda matar os seus governadores e seus mestres Sêneca e Luciano. Ele era tão louco, tão desequilibrado, que para ter espólio e grandeza ele manda queimar Roma. No ano 19 de julho de 64, ele incendeia Roma na madrugada. Entre 14 cidades romanas, 10 queimam. E os soldados perguntam: enquanto Roma queima, dentre 6 dias e 7 noites, aonde está Nero? Ele estava no seu jardim tocando lira, compondo músicas a suetônio, lembrando-se como Troia foi queimado. Ele é tão louco que alguém pergunta: de quem é a culpa do incêndio de Roma? Ele diz: é dos cristãos. Como Paulo estava preso, ele manda matar Paulo. Paulo, sabendo que a sua vida estava perto de ser terminada, ele escreve a segunda carta a Timóteo. No capítulo 4, versículo 6, ele diz: Timóteo, vem até mim depressa, que a minha vida será entregue por expiação e sacrifício. Eu vou morrer, mas não te demora, vem antes do inferno. E quando vir, traga João Marcos, que é muito útil à obra, porque somente Lucas está comigo. Passa em Troade e traz a minha capa que ficou na casa de Carpo. Está chegando o meu momento. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo é brutalmente decapitado fora da cidade. No ano seguinte chegou a vez de Pedro. Nero ficou sabendo que Pedro estava na cidade de Roma. Busca ocasião para matar o velho Pedro. E grande Clemente de Alexandria diz que Pedro, ouvindo os discípulos dizer: sai de Roma antes que Nero te mate. Na madrugada ele arruma as coisas para sair. Quando ele chega na porta de fuga da cidade de Roma, ele olha para a porta e vê alguém parado em pé. Quem é? Jesus com o corpo glorificado. E ao ver Jesus com o corpo glorificado, ele se ajoelha. E ao se ajoelhar, ele diz: Senhor, o que tu fazes aqui? Jesus responde: eu estou entrando em Roma para ser crucificado. Então Pedro entende que não dá para negar de novo, não dá para fugir de novo, não dá para correr de novo. Ele volta para Roma e se entrega. Ao se entregar, ele se lembra que havia negado e diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Vira o velho Pedro de cabeça para baixo, a sua cabeça estoura, saindo sangue pelo nariz, pelos olhos, ouvido e boca, pois o peso sanguíneo pressionou a cabeça dele até ficar roxa e morrer. Morre o ancião Pedro. Começa a perseguição em Roma. Os lictores saíam com a machada na casa dos cristãos, botavam os cristãos para fora a machadada. Ao botar os cristãos para fora a machadada, o que eles prendiam, colocava na cruz e colocava pinche na cabeça para que a noite acendesse. E os cristãos queimavam de dia e de noite. Enquanto eles gritavam, a sua pele era tostada para ser lamparina de Roma. Mas só que Roma tinha medo de Nero. Proclama Nero como um inimigo público da cidade. E como queriam matar Nero, ele tira a própria vida cortando o seu pescoço. Aí passam os 4 imperadores em um ano: Galba, Otão, Vitério e Vespasiano. Roma proclama Vespasiano como novo imperador. Enquanto Vespasiano ia arrumar a bagunça de Nero, o filho dele, general Tito, invade Jerusalém no ano 70 para acabar com a rebelião judaica. E frisa isso aqui que é cruel demais. Ele cerca Jerusalém durante aproximadamente 3 meses, corta os aquedutos e os filtros de alimentação. 3 meses sem ter o que comer. Os judeus estavam comendo feno podre e sola de sapato. A mãe cozinhava o seu filho. Joséfo diz em seus anais que era tanta morte que ao abrir a casa dos judeus só se sentia o cheiro de podre e decomposição por não ter o que comer. 200.000 judeus se suicidaram em Massada. A morte era tão grande que quando Tito entrou, não tinha contra quem guerrear, porque todo mundo estava morto de fome. Mas não se enganem, que Jesus disse que isso ia acontecer. Aonde? Capítulo 24, versículo 15 de Mateus. Quando vi de Jerusalém cercada de exércitos,
É porque chegou o dia da desolação e abominação, como profetizou o profeta Daniel. Quem estiver na Judeia, que fuja para os montes. Quem estiver no campo, não volte a buscar alguma coisa. Quem estiver no telhado, não desça a pegar nada. Mas ai das grávidas e das que as lamentam naquele dia. Por que ai das grávidas? Porque o romano pegava uma espécie de faca, botava as mulheres grávidas em fileira, furava a barriga das grávidas, abria até tirar o feto, a faca. E ao tirar o feto, jogava no lixo. Algumas botavam gatos sedados dentro. E pela falta de oxigênio, o gato abria o ventre da mãe, dilacerando a mulher. Jesus diz, ai das que amamentarem. Por que ai das que amamentarem? Para não morrer de fome. A mãe quebrava o pescoço do filho, fervia o filho, e na segunda comia braço, na terça comia perna, na quarta comia tórax, e ia dilacerando o corpo do filho. Uma destruição tão grande. E Jesus havia dito que a vossa fuga não seja no inverno, senão haverá tanta fome e destruição como nunca houve e nunca haverá. Se aquele dia não fosse abreviado, não restaria nenhuma carne. 1.100.000 judeus morreram pela mão da espada de Tito. 17.000 judeus foram vendidos no Egito, e 2.000 foram levados para Roma para ser entregue aos animais. Mas só que a cobrança de Tito chegou. Um verme come seu cérebro, ele morre em 2 anos. Depois da morte de Tito, chegou a hora do seu irmão Domiciano, que se torna mais carrasco do que Nero, se proclamando divindade. E quem não se dobrasse era espoliada, sua pele era arrancada. Até que souberam que Domiciano ia invadir a Ásia Menor, onde o João era pastor. E quando ele invade com os soldados a Ásia Menor, ele descobre o paradeiro, pastor Roberto, de João. E ao descobrir o paradeiro de João, ele prende João em Patmos e não mata. E a pergunta que não quer calar: se ele só sabe matar uma máquina mortífera, por que não mata João, mas exila ele? Sabe por que exila e não mata? Porque demônio também conhece de Bíblia, Satanás também conhece a palavra. E Domiciano sabia do que Jesus havia dito. Repiou já. E prenderão o pastor, e as ovelhas ficarão desgarradas. É melhor deixar o povo tonto. Por que, pastor? Porque o termo perseguir no latim é perseguire. E o termo perseguire vem de cercar para amedrontar e botar iscas para que eles morram de medo. Prenderam João para as ovelhas ficar desgarradas. E qual é o papel de João? Orar por eles. David de Gaster, ele diz que João, exilado em Pátimo, bota o joelho no chão para orar. E ao orar, ele ora para Jesus e diz: Jesus, o demônio Domiciano está atacando a Ásia Menor, guarda Éfeso. Aí Jesus diz: que Éfeso? Aqui perdeu o primeiro amor. Aí João ora de novo e diz: guarda Sardes. Que Sardes? Aqui tem aparência de vivo, mas está morto. Ele ora de novo e diz: guarda Tiátira. Que Tiátira? Aqui se deleita nas magias de Jezabel e fazendo os profetas cair. Guarda Pérgamo. Que Pérgamo? Aqui se deita com as doutrinas de Balaão e fica com os trejeitos dos nicolaítas, que são os gnosicistas a quem eu aborreço. Guarda Laodiceia. Pau. Aqui não é quente nem frio, é morno. Mas João diz: mas senhor, quando eu estava lá, Éfeso era bela. Quando eu estava lá, Laodiceia era rica. Quando eu estava lá, Tiátira estava lotada. Por que o Senhor só me mostrou a verdade quando eu fui exilado em Patmos? Aí Jesus diz: porque a beleza das igrejas e a lotação delas era tão perfeita, que se eu te falasse quando você estava perto, tu não acreditaria. Porque quando a gente está perto do que a gente deseja, a gente é iludido pela ótica visual. Parece que é amigo, parece que é amor, parece que é perfeito, delacia para viver pro resto da vida. Então eu tive que te exilar, para te mostrar o que estava na tua cara e você não sabia. João fica revoltado e começa a bater na igreja. Por que ele bate na igreja, pastor? Porque a psicologia ensina que uma das maiores decepções do ser humano é quando alguém que se apresentou de um jeito, no decorrer do tempo se mostra totalmente ao contrário do jeito que se apresentou. 4 pessoas pegaram o religio. A psicologia ensina que aquele que se apresentou de um jeito, com o decorrer do tempo se mostra totalmente ao contrário do jeito que se apresentou. Isso decepciona pela dubiação de caráter. Aí João começa a
bater. Bater como? Filhinhos, é já a última hora. E como viste que veio o anticristo, também no meio de vós muito tem se feito o anticristo, porque sabeis que é a última hora. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Filhos, tenho dito isso para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus é justo. Prontos de Halley, diz que o mensageiro réplica de João para de bater, porque aqui tu é conhecido como apóstolo do amor, e pelo teu amor e paciência a igreja está lotada, mas tu está batendo tanto que a igreja está ficando vazia, o pastor já está preso, e você está batendo duramente, a igreja não está aguentando o peso da sua palavra, e está ficando vazia. Mas onde tu acha que eu estou preocupado? Um dia, quando eu não tive pena de Samaria e pedi para descer fogo do céu e consumi-la, Jesus me chamou de filha do trovão. E se o próprio Jesus me chamou de filho do trovão, por que não vou ser filho do trovão? Para aqueles que têm aparência de verdade, mas não passa de mentira. Eu tenho que falar a verdade. Dá-lhe jogo em cima deles. Todos desde Halley Clemente de Alexandrias diz que uma parte do Evangelho de João é escrita para asa menor, inclusive no capítulo 10, no versículo do capítulo 10 ele diz: aquele que não entra pela porta, mas pula o aprisco, é ladrão e salteador. No versículo 7, João diz que Jesus fala: eu sou a porta. Quando o porteiro abre a porta, as ovelhas entram com o pastor e encontram a pastagem. Mas isso me confrontou. Por quê? Se Jesus é a porta no verso 7, quem é o porteiro que tem autonomia para abrir a porta? Sabe quem é o porteiro? Te explico. Quem convence o homem do pecado e do juízo? O Espírito Santo. Então, se Jesus é a porta que lava, eu não posso ser lavado pelos meus pecados sem antes ser arrependido deles. Não há possibilidade de ser lavado sem ser arrependido. Então, antes de eu conhecer a porta e ser lavado, primeiro eu tenho que me arrepender de meus pecados. E quem convence o pecado, o homem do pecado e do juízo, o Espírito Santo. Então o porteiro olha primeiro quem é convencido, para depois, vendo quem é convencido, abrir a porta para ser lavada por ela. Quando o pastor entra com as ovelhas, o porteiro olha e diz: quem for convencido do pecado entra, quem não for convencido fica de fora. Quem se arrependeu entra, quem não se arrependeu fica de fora. Mas só que tem um problema: só entra pela porta quem conhece o porteiro, o Espírito Santo é arrependido, e quem é lavado pela porta. Mas no versículo 1, Mateus Rocha, João diz: quem não entra pela porta, mas pula o aprisco, é o ladrão e salteador. Alguém está de pé comigo? E o que João está dizendo? Quem não entra pela porta e pula o aprisco é ladrão e salteador. João está dizendo: acautelai-vos, que tem gente do lado de dentro que está dentro, mas não entrou a porta. Tem gente do lado de dentro que está dentro, mas não entrou pela porta. Se não entrou pela porta, não conhece o porteiro. Se não conhece o porteiro, não é arrependido. Agora dá para entender. Entendeu o quê? O porquê existe fofoca no nosso meio. É porque tem gente que está dentro, mas não entrou pela porta. Se não entrou pela porta, não conhece o porteiro. É por isso que fala de quem cai mesmo estando caído. Aponta a roupa dos outros mesmo não merecendo falar de ninguém. Por quê, pastor? Porque quem não entra pela porta, mas pelo aprisco, não usa de misericórdia. Porque só quem entra pela porta sabe que quem precisa um dia de misericórdia tem que ter misericórdia de galera. A gente diz: acautelai-vos. Aí manda mensagem para João e diz: João, para de bater, a igreja está ficando vazia, a tua mensagem está muito pesada. Mas Rocha, João não está preocupado. Lá vai. Por que ele não está preocupado? Porque João é o tipo de pastor que prefere ver a igreja vazia com Cristo no centro do que você acha que eu estou preocupado? Preocupado com o quê? Por gente que estava comigo quando eu estava solto e me deixou quando eu fui preso. Tu acha que eu estou preocupado? Por gente que na minha frente é de verdade, mas na minha costa é de mentira. Tu acha que eu estou preocupado? Por gente que gosta de estar comigo enquanto, mas me vale e me detona no secreto. Não estou preocupado, João. Prova que não está preocupado. Aí João escreve a primeira epístola, capítulo 2, versículo 19. Eu sei que me traíram, eu sei que me abandonaram, eu sei que me largaram.
nós. Se fosse de nós, ficaria por nós. Olha lá, já glorificou. É para se manifestar que nem todos são de nós. Já que 10 lá embaixo pegou, eu vou ver se tem mais 10 para fora da cadeira. Eles vão dizendo, te traíram, eu sei. Te abandonaram, também sei. Te largaram, eu sei. Mas se matar, não. Tem crise de ansiedade, não. Fica depressivo, também não, por favor. Porque tem gente que estava contigo, agora Deus. Ficou contigo. Já que não ficou, foi que falando que não ficou. Eu não sei se eu me lembro da pessoa lá atrás. Você vem pra chorar, pode entrar no gol. Mas se quer fazer bagunça, pega tuas coisas e vai embora. Deus não vai deixar. Abraça alguém que está do teu lado. Abraça. Diga, chegou a hora de Deus tirar da gente. Gente que está no meio de nós, está no meio de nós. Gente que parece de verdade. Mas pastor, eu amava. E daí? Para de fazer questão de quem não faz questão de você. Para de querer a tua vida como quer ficar. Tem coisas que não vão fazer direito. Tem coisas que vão ter que te ligar. Só porque é o livramento. Deus nunca quis quantidade na tua vida. Deus quer validade. Deus prefere Deus de verdade. Porque Deus mentirosos. Lá vai a espada, vai brotar. E glória de Deus. Vai embora. Vai. Eu não aplico a segunda para você adorar. Do lado esquerdo não pegou. Vai. 22, a glória desta última casa vai ser maior do que a primeira. 21, vai fazer a dança, a palavra verdadeira, na terceira, 20, e terminados, e confundido será, crescimento da morte, a glória desta última casa vai ser maior do que a primeira. As palavras de Deus vão brotar, e quem é de nós fica, quem não é de nós vai embora. Eu convite do novo aqui. Estava no meio de nós, mas não era de nós. Gente que está no meio de nós, mas não é de nós. E não se preocupa, o contato do zap vai diminuir. O seguidor do Insta vai diminuir. Gente que fica com maquiagem não vai ficar. Pastor, está decepcionado comigo, vai embora. Estava entre nós, mas não era de nós. Pastor, andava comigo e falou, vai embora. Estava entre nós, mas não era de nós. Pastor, namorava comigo e deixou, vai embora. Estava entre nós, mas
Deus vai tirar. Eu estava no meio de nós, mas não é de nós. Prova, pastor. Mateus 21. Jesus chama dois discípulos e diz: ide à aldeia que está de frente de vós. Vocês vão encontrar presa uma jumenta e uma jumentinha. Desprenda os dois e me traga. Pastor, por que Jesus está pedindo para desprender a jumenta? Ah, se alguém pegar lá em cima. Porque no capítulo 9, versículo 9 de Zacarias, 480 anos antes de Cristo, Zacarias já havia profetizado: Sião, seu redentor virá a ti, manso, humilde, montado em uma jumenta, filho de animal de carga. Passa-se 480 anos. No dia do cumprimento da promessa, a jumenta está amarrada. Pastor, se a promessa estava sobre a jumenta, por que ela se amarra? É porque entre o cumprimento e a promessa passa-se 480 anos. E tem uma coisa que faz a gente se amarrar no que não deve: o tempo. Se Jesus falou hoje, a gente quer que aconteça amanhã. Se Jesus falou amanhã, a gente quer que aconteça hoje. E se não acontecer no nosso tempo? A gente namora errado, casa errado, trabalha em lugar errado, é amigo de gente errada, e acaba quebrando a cara e vivendo a vida amarga porque escolheu errado. E daí? Mas só que a vantagem é: o que eu faço de errado não anula o que o Cristo falou ao meu respeito. Aí Jesus diz: ela tem promessa, mas o que está com ela eu não sou obrigado a levar porque ela arrumou. Faz o quê? Nós, discípulo. Norman Russell sempre diz que é Pedro e João. Ele chama Pedro e João: vai a Betfagé. Você vai ver uma promessa com mais de 400 anos de promessa atrasada. Você vai ver uma jumenta, uma jumentinha com mais de 400 anos com a promessa atrasada. Pega a jumenta, mas tem um problema: ela vai estar amarrada. Pega a tesoura, corta e traga a jumenta. Corta e traga a jumenta. Corta e traga a jumenta. Porque alguém deveria comigo. Por que tem que cortar a corda? Porque a promessa está sobre a jumenta e não sobre o que amarra ela. Olha lá. A promessa está sobre a jumenta e não sobre o que amarra ela. Já que 5 jovens vão na cadeia, eu aplico. Por que tem que cortar a corda, pastor? Porque Deus está falando: a minha promessa é para a jumenta e não para a corda. A minha promessa é para a jumenta e não para a corda. Não foi que ela vai. Por que tem que cortar a corda? Porque tem gente chamando de amigo, o que o céu está gritando: é corda. Tem gente chamando de amor, o que o céu está gritando: é corda. Tem gente chamando de parceiro, o que o céu está gritando: é corda. Levante as mãos para cima. Quem não acredita, pelo menos disfarça. Levante as mãos para cima e diga assim: deixa Deus cortar. Cortar por quê, pastor? Porque não está chovendo aqui hoje. Chave de carro, chave de casa, chave de apartamento. Não está chovendo faculdade. Está chovendo o quê, pastor? É tesoura para cortar a porta da vida de muita gente. Eu não quero agora a promessa de Deus na tua vida. Deus vai cortar. Agora eu tenho que falar do lado. Segura a mão dele. Diga: não deixa essas portas te amarrar emocionalmente. Não deixa essas portas te amarrar fisicamente. Pastor, a minha ansiedade está alta. É porque tu vai deixando a porta te amarrar. Olha para a porta e diz: se não é compatível com a promessa, deixa Jesus tirar da minha vida. Porque maior é o que está comigo. A glória da última praga vai ser maior do que a promessa. Vai ser maior. Entra aí rapidinho. Vamos encerrar agora. Aleluia. Ela é manso. Deus vai cortar agora. Pastor, para a gente encerrar, por que João diz: estava entre nós, mas não era de nós? Sabe por quê? Porque se levantou uma seita em Éfeso. Brothers David Raia, na página 405 a 413, ele diz que João era supervisor da Ásia Menor e cuidava de 7 igrejas em toda a Ásia.
Éfeso, Tiátira, Esmirna, Filadélfia, Sardes, Pérgamo, Laodiceia. E ele tinha a obrigação de semanalmente estar em uma das igrejas. Um judeu de raça, que nasceu em Alexandria, veio morar em Éfeso no período de João, conhecido como Cerinto. E ele é o fundador do gnosticismo. Aí existe o gnosticismo em duas partes: dos cerintianos e os docentistas. O que é um cerintiano? A pregação de Cerinto é essa. Ele dizia, meu líder, que Jesus não era o Cristo, que Jesus nasceu de uma mulher, e o Espírito do Cristo desceu sobre ele no batismo de João, e abandonou ele antes da cruz. Por isso Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele dizia que Jesus era um homem impelado ou impelido por Cristo, mas não era o Cristo, e que o Cristo não ficava em só Jesus, passeava por outras pessoas, mas Jesus já sabia disso. Por isso que ele falou, capítulo 24, versículo 23, e ouvirão que o Cristo está aqui e está lá, não siga. Se ele estiver na casa, não entre. Se ele estiver no deserto, não acrediteis, porque como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. E aonde está o cadáver? E aonde está o cadáver? Ali se ajuntarão as águias, porque surgirá falsos mestres e falsos profetas, se dizendo sou Cristo. Aí João lembra do que Jesus falou. Aí João fica atemorizado, cheio do Espírito Santo, e escreve o capítulo de número 2, versículo 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que diz que Jesus não é o Cristo? Esse é o anticristo. E quem não confessa que Jesus é o Cristo, não tem o Pai e não tem o Filho. E quem confessa que Jesus é o Cristo, tem o Pai e tem o Filho. Capítulo 4. Testai o Espírito para saber se é de Deus, porque no meio de nós surgirão muitos falsos profetas, mas vocês já venceram eles, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Capítulo 2, versículo 26. E isso eu tenho escrito acerca do que vos enganam. Diga para alguém: Jesus escreveu isso acerca dos que tentam nos enganar. Mas só que João não está preocupado. Isso aqui é para alguém que coloca a cadeira. João não está preocupado. Por que não? Porque eles ganharam nome. Eles ganharam nome. Os gnosticistas ganharam nome. Ganharam o quê? Mais alto. Quem tem Jesus no coração? Ganharam o quê? Mas só que João tinha destino. Eles ganharam o nome. Ganharam o quê? Mas João tinha 10. Pastor, juventude, prova que João tem destino. Te provo. Quando Jesus, no capítulo 21 de João, versículo 18, eu lembro, meu líder, olha, o discípulo diz como cada um vai morrer. Jesus não diz de João. Aí Pedro, intrometido, olha para Jesus e diz: Jesus, tu falou como todo mundo vai morrer, mas esse João tu não falou como morrerá. Aí Jesus olha para Pedro e diz: o que te importa? Que ele viva até que eu venha. Segue-me você. O que te importa? Que ele viva até que eu venha. Segue-me você. O que te importa? Que ele viva até que eu venha. Segue-me você. Vem cá, vem cá. Corre aqui, corre aqui. Você está vibrando, eu gosto. Diga para mim: o que te importa? Que ele fica até que eu venha. Siga-me tu. Tu vai dizer só vivo, bem alto e forte, mais nada. Que te importa? Que ele viva até que eu venha. Segue-me tu. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: os discípulos morrerão de diversos modos, espada, faca, queimado, mas João vai ter que ficar vivo para defender meu nome contra as seitas heréticas, e vai envelhecer e morrer velho. Prova Jesus, te provo. Estevão, o primeiro mártir da igreja, com 26 anos, foi apedrejado e morreu. E João continuou vivo. Vamos lá de novo. E João continuou vivo. Agora está preparado. No ano 36 depois de Cristo, Tiago foi morto ao fio da espada. E João continuou vivo. No ano 64, Paulo foi decapitado. E João continuou vivo. No ano 65, foi morto de cabeça para baixo. E João continuou vivo. No ano 70, João Marcos foi queimado no Egito, enterrado
discípulo, e João continuou vivo. Bartolomeu, o crucificado, arrancaram a pele dele, mataram ele à cruz e João continuou vivo. Pegaram o filho Mateus, transpassaram na lança e João continuou vivo. Pegaram Tomé, fecharam Tomé e João continuou vivo. Pegaram André, irmão de Pedro, crucificado em forma de X e João continuou vivo. Pegaram Filipe, apedrejaram Filipe, o apóstolo, e ele morreu e João continuou vivo. Por que João não morre? Porque quem tem promessa, macumba não mata, diabo não mata, demônio não mata. Ninguém te mata, se Deus te levantou, ninguém te mata, você vai ficar. Se coloca sobre você. Olha para alguém que está do teu lado. Se Jesus falou que ele não morre, o diabo não ousa tocar em você. Vai ficar vivo. Diga para alguém, você que é destino. Diga, não, diga assim, eu não quero nome. Diga, eu quero destino. Porque o nome qualquer um pode ter, diga. Mas destino só tem quem tem chamado. Pastor, prova que qualquer um pode ter nome. Claro que te provo. Eu conheço gente que tem nome de que presta, mas não presta. Tem nome de que vai, mas não vai. Tem nome de que é rocha, mas não é. Mas destino não, destino só tem quem tem chamado. Prova, pastor, olha isso aqui, você na bateria. Para eles ouvirem bem direitinho. Prova quem tem nome, Judá. Lembra do irmão de Jacó, do irmão de José, filho de Jacó, Judá? O que significa Judá? Judá no hebraico é Yehudá. E o que é o Yehudá? Yehudá significa o Senhor seja louvado. O Senhor seja louvado. O nome é de quem louva a Deus, mas o caráter, roubador de túnica, olha no sangue e vende irmão. Nome de quem louva, mas caráter de assassino. E quem tem destino? Quem tem destino? Jerusalém está fazendo festa. Ano 627. Sacerdote tentando trazer a presença de Deus para a festa. Então acontece. E lá fora no pátio do templo está Jeremias com 17 anos de cabeça baixa. Deus desce no ouvido dele e grita: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. Antes que tu saísse da mágoa eu te santifiquei. E as nações te deu por profeta. Ué, se o sacerdote estava tentando ter Deus do lado de dentro, por que Deus só se manifesta do lado de fora? É simples, porque para ter destino não precisa estar no altar nem na igreja. Se ele quiser, ele pega no pagode, ele pega no funk, ele pega no forró, ele pega no sertanejo e diz: para mostrar quem está lá dentro que eu sou Deus, eu vou levantar quem não vai fazer sempre a glória do meu nome. Destino, destino, destino. Já que a juventude está viva, não vai. Quem tem nome? Lúcifer, resplandecente luz, filha da alva, estrela da manhã, aquele que brilha como o sol. Mas qual é o caráter dele? Diabo, Satanás, invejoso, demônio, adversário. E quem tem destino? Quem tem destino é essa aqui, o jovem pula no teto. Quem tem destino? Eu porei inimizade entre ti e a mulher. E a tua semente é a semente esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas pastor, já feridor de cabeça, nasceu uma manjedoura, mais respeito. O nome dele é Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Deus conosco, aquele que faz vida a vida, no eterno ventre. Ele é o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus que morreu e venceu e engravidou para lá. E na sua
Tu conhece alguém, rocha? Vacina mais do que respira, Deus não faz nada. Pega a pique morta, Deus não faz nada. Apronta e canta, apronta e prega, apronta e diz igreja, e Deus não faz nada. Aí tu diz, já que todo mundo faz, eu vou fazer também. Tu só pensa em fazer, a mão desce, te quebra, te amassa, te aperta, te humilha. Aí tu diz, todo mundo faz, eu não dá nada. Eu só pensei em Deus tá me tirando tudo. Por quê? Aí Deus diz, pra quem faz e não dá em nada, nem já deu. Vai nem já deu, crescer, multiplicar, nasceu pra você crescer na vida. A mãe dele casou com o pai dele, nasceu. E pra você que fez fazer qualquer não te quebra. Porque pra você, lei de Jeremias, antes que eu te formasse no vento, eu te conheci. Antes que tu saísse da mão, eu te santifiquei. E as nações vão te ver como profeta. Não esqueça, quem é escolhido não tem direito de escolha. Ou aceita a chamada, ou a chamada te quebra. Ou se não a chamada te aperta. Não é você que decide, meu filho. É quem te chamou. Se decide por você, aceita. Diga para alguém, esse ano de 2023 será extraordinário. Diga, mas antes disso acontecer, Deus vai tirar quem está no meio de nós, mas não é de nós. Diga, calma, não se entristeça. O contato vai diminuir, mas a excelência vai aumentar. As pessoas vão subir, mas a promessa vai cumprir. Me deixe embora, quem bloqueia a promessa de Deus na minha vida não merece andar comigo. De capa na minha vida, já basta o diabo tentando me destruir. Eu quero ver o que Deus tem na minha vida. E ninguém agora, alguém acredita, vai. Escute, já são 10h20. Vai lá, meu filho. Diga para alguém, hoje é segunda, irmã, não vai. Gravidez é só sexta. Diga para alguém que está do seu lado, é tempo de Deus mostrar quem é de verdade e quem é de mentira. Diga, para arrancar os atrapalhadores de promessa com tua. Deus te abençoe. Quantos amaram a mensagem, digam glória. 2 pedidos eu faço. Primeiro, quem realmente nesse dia dessa festa sentiu Deus, abaixe sua mão agora. Se tiver alguém do teu lado aí afastado, diga para ele, se tu quer ver as coisas andarem na tua vida, tira do teu caminho hoje. Não está no meio de baixo, mas não é de baixo. A luz de Deus precisa brilhar em você para você voltar. Eu vou te provar a luz da Bíblia. Tem coisas que você só está perdendo porque ainda não enxergou o que Cristo tem para fazer através de você. Prova, pastor, prova. Capítulo de número 15 de Lucas. Olha o que Deus diz. A mulher tem 10 dracmas. Quantas dracmas? 10. Perdendo uma, o texto diz que ela acende a candeia e varre a casa. Ela perde a dracma, acende a candeia e varre a. A ordem é essa, ela perde a, acende a e varre a. Mas o inteligente vem comigo. Ela acendeu a candeia, que é a luz, para varrer a casa ou para achar a dracma? Se ela acendeu para achar, por que ela varre? Porque Deus só permitiu ela perder para ela voltar para a luz e enxergar a bagunça. Tem coisas que não era para ter perdido. Tem coisas que não era para ter quebrado. Relacionamentos não era para ter destruído. Mas aquilo que Deus te deu como bênção, tu deixou te apagar. E Jesus está dizendo, eu estou tendo que tirar para te fazer voltar a ver a luz de novo. E você voltando à luz, eu te ensino a arrumar a casa, para depois viver de novo aquilo que eu vou trazer de volta e entregar na sua mão. E Jesus está dizendo, ele vai voltar para a luz, eu vou continuar tirando. Ah, pastor, Jesus já tirou tudo. Ou vai esperar ele tirar a tua vida?
Está na hora de enxergar que Ele só está te fazendo perder para você voltar para a luz. Cadê o primeiro jovem, a primeira vida que entendeu e precisa voltar agora? Estenda a tua mão no terceiro andar, quem está afastado. Só quem está afastado. Só quem está afastado. E entendeu a mensagem de Jesus: essa é a minha hora. É hora de tirar do meu caminho aquilo que atrapalha o projeto de Deus na minha vida. Se tiver alguém aí, traz ele. Vai.